Glória a Deus, estamos no capítulo número 12 do livro Batismo no Espírito, Como Recebê-lo, de W.V. Grant. E neste capítulo falamos da conduta. Que importante é a postura, posicionamento que você e eu precisamos ter para receber as bênçãos de Deus, né? Algumas das desculpas que o inimigo põe na mente das pessoas são: há muita responsabilidade. De mim será exigido muito. Se eu receber o batismo no Espírito Santo, terei de abandonar muitas coisas. Talvez eu peque contra o Espírito Santo se eu for batizado. Há apenas uma classe de crentes. Deus quer que todos os crentes vivam em santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Independente da igreja, se você é pastor, professor, diácono ou membro, é requerido de todos uma vida santa e separada. Deus não tem duas classes de cristãos, a dos mundanos, procedendo como querem, ou a dos santos, de acordo com a Bíblia. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Deus não faz acepção de pessoas também, mas ele requer de nós a santidade. Veja 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Quanto mais responsabilidades, maior graça. Deus jamais pediu que alguém fizesse uma coisa sem dar-lhe o poder para realizá-la. Ele transforma as perseguições em bênçãos. Portanto, por meio das tribulações, você recebe mais bênçãos. Deus nunca pede que alguém abandone algo a não ser aquilo que não é bom. O Espírito Santo dá poder para servir a Ele e para vencer. Todos os cristãos sofrem perseguições, exceto aqueles que só têm a carteirinha de membro. 2 de Timóteo, capítulo 3, 12. Necessitamos de poder pentecostal para transformar as perseguições em louvor, para que possamos elevar nossos triunfos ao paraíso, como fez Paulo na prisão de Filipos. Qualquer coisa, qualquer pessoa está sujeita a pecar contra o Espírito Santo. Não tem diferença se você tem mais ou menos responsabilidade. O inimigo vai tentar destruir a sua vida de qualquer jeito. A diferença é que quando você recebe o revestimento, você alcança ou recebe poder e autoridade para você enfrentar o inimigo, para você resisti-lo, para você ter a capacidade de fugir da tentação. Jesus estava falando aos fariseus, os quais nunca tinham sido batizados com o Espírito Santo. Vê um pouquinho de água, que hoje a garganta tá que tá. Mas nós precisamos entender que o batismo é uma bênção que nos foi concedida por Deus. Quando se advertiu sobre o pecado contra o Espírito Santo, em Mateus 12, 32, ele disse: qualquer que os hipócritas podem pecar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 32 e 23, 15. Qualquer irmão está sujeito a cometer o pecado imperdoável. 1 de João 5, 16. Qualquer um está sujeito a cruzar o limite. Hebreu 12, 15 ao 17. Qualquer pessoa que conhece Deus pode ultrapassar o limite. Deixar de louvar a Deus e receber uma mente réproba. Romanos 1, 21 ao 28. Observe que esta classe não é a que cometeu um grande pecado, mas apenas deixou de obedecer a Deus. O Espírito Santo vem para convencer-nos ou condenar-nos. João 16, 8.
Esta é a única maneira pela qual alguém pode discernir o bem e o mal, o bem do mal, e ouvir Deus. Isso é o bastante para entristecê-lo e afastá-lo. De modo que não volte a reprovar você ou mostrar-lhe o certo ou o errado. Se isso acontecer, você poderá tornar-se um animal irracional. Oh, meu Deus! Com a consciência morta, como registra 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então, nunca mais se sentirá condenado por coisa alguma. Uma vez que Deus ordena, não extingais o Espírito Santo e não entristeçais o Espírito Santo, como registra 1 Tessalonicenses 5:19 e Efésios 4:30, você corre o perigo maior de afastá-lo, entristecido quando resiste a ele e não obedece à sua ordem. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Se você resiste à autoridade do Senhor, recebe para si mesmo a condenação. Romanos 13:2. Quando ele se afasta de você por qualquer razão, seja cristão ou não, não resta outra coisa para reprovar nem atrair você. Posso apresentar milhares de cristãos professores que durante anos não têm sentido coisa alguma e jamais sentirão. Viciados, meretrizes e incrédulos se convertem e recebem o Espírito Santo, enquanto aqueles cristãos ficam nesse estado, dando desculpas. É muito triste. Ainda mais responsável, sim. O mal se agrava quando você se rebela contra o Espírito Santo. 1 Samuel 15:23. Você é responsável pela luz lançada em seu caminho, quer aceite ou quer não. É responsável pelo povo se deixa de guiá-lo para a luz. Você tem tanta responsabilidade de obedecer ao mandato como qualquer outro cristão. Atos 1:4 e 2 de Samuel 14:14. Você é responsável, sim, para construir sobre a rocha, que é a obediência. Mateus 7:24-27. Se construir algo na areia movediça, grande será a ruína. A rocha é a obediência. Se for obediente a Deus, receberá o Espírito Santo. Atos 5:32. Há entes queridos seus no inferno, os quais você poderia ter ganhado para Deus, se tivesse recebido o Espírito Santo. Isso revela o grau de amor de Deus que há em você. Isso não pode amar mais a Deus do que as almas das pessoas. Olha, eu vou ler de novo esse trecho. Há entes queridos seus no inferno, os quais você poderia ter ganhado para Deus se tivesse recebido o Espírito Santo. Isso revela o grau de amor de Deus que há em você. Não pode amar mais a Deus do que as almas das pessoas. Você é responsável por tudo o que pode fazer se for batizado no Espírito Santo. Por que não recebê-lo? A diferença é esta. Se você receber o batismo no Espírito Santo, terá forças para desincumbir-se dessas responsabilidades. Todos que seguem Cristo são corretos. Se você já é correto, não pode ser mais direito. Paulo achou-se na rua direita antes de receber o batismo no Espírito Santo. Atos 9:11. Você e eu já temos responsabilidade. Cada bênção que Deus nos dá é para que nós possamos executá-la. Cada vez,
sendo aperfeiçoados, melhorando, sendo fortalecidos, sendo mais sábios, mais conhecedores, sendo mais íntimos do Senhor. O batismo no Espírito Santo nos traz um revestimento novo. Ele traz uma nova unção, ele traz sobre nós o poder do Espírito Santo, que nós precisamos para vencer o maligno e para anunciar as boas novas de salvação e para que os sinais nos acompanhem, que no nome de Jesus nós possamos expulsar demônios, sarar os doentes, libertar os oprimidos. Não é o batismo no Espírito Santo para nos vangloriar por isso, mas é para exercer o amor de Deus que já existe na nossa vida, em favor daqueles que ainda não o conhecem, ou daqueles que ainda estão fracos na fé e não conseguem viver o sobrenatural na presença de Deus. Você e eu fomos chamados para sermos sal e luz. Nós fomos chamados para representar ao Deus vivo, ao único, todo-poderoso. E nós não podemos fazer isso sem o poder de Deus na nossa vida. O batismo no Espírito Santo traz esse poder sobre nós. Desejem e busquem intensamente o batismo no Espírito até consegui-lo, até você recebê-lo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que esta palavra, esta instrução, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus ser derramado sobre você como semente em terra fértil. Que a tua vida de oração, que o teu desejo, que o teu acreditar, a tua fé ative essa semente e ela venha a crescer. E você possa dar fruto e fruto em abundância. Que você possa receber o batismo no Espírito Santo e seja revestido do poder de Deus para fazer a obra dele, cumprindo a sua missão nessa terra. Em o nome de Jesus, a gente se vê no próximo capítulo. Amém?